E hoje é dia de pão de azeitona, uma combinação perfeita que traz acidez e aroma para a nossa massa. Vamos aproveitar e falar dos desafios de fazer pão no inverno, massa ressecada e o fermento que demora para crescer. Eu sou o Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal dedicado a ensinar receitas e técnicas para quem faz pão em casa. Se você chegou agora, não se esquece de clicar no botão de inscrição que fica logo abaixo do vídeo, na página do YouTube. Seja bem-vindo! E nesse vídeo contamos mais uma vez com o patrocínio da Le Safre, que já se tornou parceira aqui do nosso canal. A Le Safre é uma multinacional francesa, referência no mercado de fermentos e panificação. 1 em cada 3 pães consumidos no mundo é feito com fermento da Le Safre. O objetivo dessa iniciativa é divulgar a cultura da panificação artesanal. Com esse apoio da Le Safre, a gente consegue oferecer ainda mais conteúdo para você. Teremos outras novidades em breve. Saiba mais lá no Instagram da Le Safre, @LeSafreBrasil, com 2 Fs. A receita rende um pão de 700 gramas. A lista de ingredientes está na descrição do vídeo, assim como as medidas em xícaras para quem não tem uma balança. Como falamos lá no início, ao longo desse vídeo vamos dar algumas dicas para fazer pão em dias mais frios. A primeira delas é testar o fermento. O fermento fica mais lento em dias de baixas temperaturas. A temperatura padrão de fermentação é 26 graus Celsius. Acima disso, o fermento fica mais rápido e abaixo fica mais devagar. Então faremos um pré-fermento e a velocidade que esse pré-fermento levar para crescer vai dar uma boa ideia de quanto tempo a massa do pão vai se desenvolver durante as 2 próximas fermentações. Além disso, caso você esteja usando um fermento biológico que estava aberto e ficou na geladeira, esse teste vai ajudar a descobrir se ele ainda continua ativo. Em uma tigela grande, adicione 100 gramas de farinha de trigo e 4 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Para medir essa quantidade, despeje um sachê de 10 gramas em uma superfície lisa. Divida pela metade usando uma espátula, deixando um dos lados com um pouco menos de fermento. Use o lado menor e devolva o maior de volta ao sachê e guarde na geladeira, bem fechado, por até 15 dias. Misture a farinha com o fermento e adicione 100 gramas de água em temperatura ambiente. Mexa bem até que fique uma massa homogênea. Cubra e deixe descansar por 30 a 60 minutos. Em quase todos os países banhados pelo Mediterrâneo, existe uma receita típica de pão de azeitona. Espanha, França, Grécia e outros. Há algumas pequenas variações entre elas. E a que vamos fazer aqui é a mais clássica. Uma massa básica de pão recheada com azeitonas verdes e pretas. Para o recheio eu vou usar 50 gramas de azeitonas verdes e 50 gramas de azeitonas pretas. Pode usar só um tipo se quiser, mas com essa combinação o sabor fica mais equilibrado e o visual do pão mais bonito. Se for pesar com caroço, pode colocar 20% a mais, então seriam 60 a 65 gramas de cada tipo de azeitona. Não se esqueça de escorrer bem a água das azeitonas para não interferir na hidratação da massa. Não precisa picar demais, pode cortar de forma bem rústica. A minha massa levou 90 minutos para chegar nesse ponto. A esponja aumenta de volume e se enche de bolhas. Uma cúpula se forma na superfície, mas se deixar fermentar demais, a massa perde força e essa cúpula afunda. Em um dia mais quente, ela costuma crescer em 30 a 60 minutos. Isso significa que hoje, todos os meus tempos de fermentação serão maiores, talvez o dobro do normal. Coloque agora o restante da farinha, são 300 gramas, e 8 gramas de sal. Misture os 2 ingredientes e adicione 150 gramas de água. Como a gente já descobriu durante o pré-fermento, por hoje ser um dia mais frio, a minha massa vai demorar mais para crescer. Uma dica para acelerar o processo é usar água morna na receita. A água morna é aquela que você consegue colocar a mão e não sente nem frio e nem calor. Fica em uma temperatura entre 30 a 40 graus Celsius. Conforme a gente falou lá no vídeo sobre fermento para pão, se a água estiver acima de 50 graus Celsius, haverá um efeito contrário ao que queremos. Ela pode matar parte das leveduras e inibir a fermentação. Comece misturando com uma colher. E depois use as mãos, até agregar toda a farinha da tigela. Transfira a massa para a bancada e verifique se há necessidade de adicionar mais água. Veja que a minha ainda está bem ressecada. Adicione a água extra bem aos poucos, uma tampinha por vez. Aperte e dobre a massa para absorver bem. Usando a base da palma da mão, segure a massa com a outra mão e empurre ela sobre a bancada sem necessidade de rasgar.
Vire em 90 graus com a emenda para cima e repita esse movimento por 5 a 10 minutos. A massa deve ficar bem lisa e ter uma boa extensibilidade, ou seja, ser esticada sem rasgar. Abra um pouco a massa com a ponta dos dedos para colocar o recheio e despeje as azeitonas. As azeitonas podem ser adicionadas agora, após a sova, ou só depois da primeira fermentação, durante a modelagem do pão. Eu prefiro rechear agora, porque elas ficam mais distribuídas no miolo. Algumas receitas indicam misturar durante a modelagem, para evitar que a azeitona interfira na cor do miolo ou que fique com um certo amargor. Se quiser, você também pode adicionar alguma erva fresca, como tomilho ou manjericão bem picadinho, e ainda colocar raspas de limão. Fica ótimo. Feche a massa com as azeitonas dentro, fazendo dobras em cada extremidade. Faça alguns movimentos de sova bem suave, apenas para incorporar melhor o recheio, tomando cuidado para não espremer as azeitonas. Cubra e deixe fermentar até dobrar de volume por aproximadamente 1 hora. Uma outra dica que vale para o nosso inverno tropical ou qualquer região de clima seco: nunca deixe sua massa descoberta e sempre umedeça o pano para não ressecar a superfície. Eu gosto de borrifar água toda vez que cubro a massa. Se você está fazendo pão em casa, não precisa se preocupar em seguir um cronograma rígido. Pode deixar a massa crescer o tempo que for necessário, sem pressa. Mas se você tem uma produção comercial ou está em um dia mais corrido e não tem como esperar muito, pode colocar a massa para fermentar em um local mais quente da sua casa. Aqui vão algumas sugestões. Coloque a massa dentro do forno desligado, apenas com a lâmpada acesa. É possível também aquecer levemente esse forno e desligar antes de colocar a massa, mas nesse caso, certifique-se de que a temperatura interna do forno não esteja acima de 40 graus Celsius. Você também pode colocar a massa em um armário ou algum lugar fechado com uma lâmpada acesa. Não pode ser lâmpada de LED, tem que ser incandescente, que produza calor. E é a melhor opção de todas, onde você praticamente cria uma câmara de fermentação na sua casa. Esquente uma caneca com água no micro-ondas e coloque a massa ao lado, mantendo a porta fechada e o aparelho desligado. Eu deixei minha massa fermentar sob a bancada, mas usei água morna na mistura. Com isso, ela dobrou de volume em 90 minutos. Se você deixar no forno desligado ou no micro-ondas, vai ser mais rápido. Fique atento também à variação de temperatura ambiente ao longo do dia. Pode ser que seja frio quando você começa a fazer a receita, mas o tempo pode esquentar no meio do processo. Com isso, a fermentação também se acelera. Retire a massa com cuidado da tigela e transfira para a bancada. Vire a emenda para cima e aperte levemente com os dedos, para liberar um pouco de gás e formar um disco. Puxe a parte de cima da massa até o centro e faça o mesmo com a parte de baixo. Na sequência, dobre também as laterais e puxe mais uma vez cada ponta que se formou. Vire a massa com a emenda para baixo e use as duas mãos para girar a bola, deixando a superfície bem esticada. Isso vai ajudar a formação da pestana, aquela parte mais saliente da crosta. Transfira a massa para uma assadeira levemente enfarinhada, não há necessidade de untar. Cubra com um pano umedecido e deixe crescer mais uma vez, por metade do tempo da primeira fermentação. No meu caso, serão 45 minutos. Ligue o forno em 250 graus Celsius, para realizar um pré-aquecimento de no mínimo 30 minutos. A massa não chega a dobrar novamente de volume, mas fica bem inflada, cheia de gás. Antes de assar, vamos criar vapor de água no forno. Para isso, coloque 1 ou 2 panos enrolados dentro de uma assadeira ou forma de pão e despeje água fervendo até atingir a metade do recipiente. Acomode os panos na parte mais baixa do forno, 5 minutos antes de colocar o pão. Para fazer o corte na superfície, use uma faca de serra ou uma lâmina de barbear presa a um palito de madeira. Para esse formato redondo, eu gosto de fazer um corte em cruz. Antes de colocar a assadeira no forno, borrife água para gerar ainda mais vapor. Mantenha a temperatura em 250 graus Celsius. Após 20 minutos, retire os panos com a água e vire a assadeira para garantir que asse de maneira uniforme. O pão irá assar em um total de 40 a 50 minutos. Retire imediatamente da assadeira
e transfira para uma grade de resfriamento. Pode ser uma boca de fogão desligada. Espere resfriar por 30 minutos antes de cortar. Não dá para você sentir esse aroma delicioso, mas dá para ouvir a crocância. A cada fatia encontramos pedaços de azeitona e o pão vai liberando ainda mais aroma. Não se esqueça, quando você fizer a receita, tire uma foto do pão e me marca lá no Instagram, @amopãocaseiro. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou tentar responder sempre que possível. Se você gostou do vídeo, já sabe, clique no botão de curtir, assim você convida mais pessoas para assistir e ajuda o nosso canal. Para receber um aviso quando a gente lançar novos vídeos, é só se inscrever e ativar o sininho, que fica bem ao lado do botão de inscrição, logo abaixo. Até a próxima!